O tema da palestra é desafiador, porque hoje nós estamos comemorando 90 anos atualmente do maior médium espírita, não só do Brasil como do mundo, que é o professor Divaldo Pereira Franco. E são 90 anos dedicados a essa encarnação e 70 dedicados ao Espiritismo. E resumir 90 anos da vida de alguém não é uma tarefa muito fácil, mas nós vamos tentar da melhor forma possível, pelo poder agregador que essas figuras, seja no Espiritismo, seja fora do Espiritismo, essas pessoas chamadas humanistas, elas conseguem trazer outras pessoas para o que todo mundo deveria ser, humano. Para que todo mundo reconhecesse entre as pessoas da mesma espécie, irmãos. Mesmo a pessoa sendo materialista, mesmo a pessoa não acreditando em Deus, mesmo a pessoa não acreditando na existência da alma, não tem como fugir que todos nós somos da espécie humana. E só temos nós. Então nós deveríamos ser mais solidários uns com os outros. Quando tem uma pessoa do quilate deste homem que nós estamos homenageando hoje, nós vemos que o seu grande feito foi ter sido humano com seus semelhantes. A Igreja Católica, ela tem um nome para os livros que tratam das biografias de santo. São as agiografias. Agio é santidade, santo, grafia é escrita. Então, quando a pessoa quer falar da vida de um santo, de um beato, de um servo de Deus, o nome dado é a agiografia. E, normalmente, quando se faz esse tipo de literatura, nós não estamos voltados para a humanidade dessas pessoas, mas exatamente para a visão de que as pessoas têm uma conexão tão grande com Deus, que parece que são exclusivas do divino e não são próximas de nós. Então, eu vou tentar, não é fácil, vou tentar não fazer uma agiografia do Divaldo, mas eu quero relatar alguns fatos da vida dele que são muito exemplificativos. Porque quando nós nos reconhecemos humanos como uma pessoa, essa pessoa se torna universal. Ela é exemplo para qualquer geração, em qualquer latitude do globo. Divaldo nasce na então pequena cidade de Feira de Santana, em 5 de maio de 1927. O 13º filho do casal Ana Franco e Francisco Franco. Por ser o 13º, imaginem a casa com as crianças. Então a mãe dele o chamava de derradeiro. Ela ia primeiro, segundo, terceiro, e aí quando chegava na vez do Divaldo, era o derradeiro. E nessas convivências, ainda mais do começo do século XX, as crianças eram muito educadas, porque havia a pedagogia da vara de marmelo, ou no caso do chicote, da corda feita de cipó de goiabeira, que ajudava a botar toda essa tropa na linha. Então, as crianças eram muito obedientes. Diz o Divaldo sobre si mesmo que, como ele era o último e recebia as roupas dos irmãos mais velhos, às vezes ele tinha dificuldade de saber qual é a cor da roupa que ele vestia. E hoje, palavras dele, está muito na moda essas calças jeans com remendo, calça jeans rasgada. E ele diz que a família dele antecedeu em muito tempo, porque na década de 30 ele já usava tudo remendado e tudo rasgado, porque só ficava herdando o que vinha dos irmãos. E o seu começo de contato com o mundo espiritual se deu na mais tenra infância, aos 4 anos de idade.
ele estava brincando na sala e chamou a sua mãe. A sua mãe estava atarefada. Imagina, 13 filhos, né? Apesar que alguns já tinham falecido, como é comum numa família grande de interior. Ele chama a sua mãe. A sua mãe, pois não, o que você quer? Ele, olha, tem uma senhora aqui na sala e está chamando pela senhora. Ela olhou, não viu nada, falou, para de brincadeira. Eu não tenho tempo para essas coisas. Ele, não, mas tem uma senhora aqui querendo falar. E ela está dizendo que ela é minha avó. E o nome dela é Maria Senhoria. E a dona Ana, mãe do Divaldo, tomou um grande susto. Porque ela, quando nasceu, a mãe morreu de infecção puerperal. Ela não teve a oportunidade de conhecer, de conviver com a própria mãe. E o menino nunca ouviu falar da palavra avô e avó, porque quando ele veio ao mundo, os avós, tanto paterno quanto materno, já haviam falecido. Ela o leva para a irmã mais velha, a chamada tia Edviges, que na época já era uma pessoa paraplégica, que conviveu com a mãe e, bem apavorada, veja só a situação desse menino. Ele está dizendo que está vendo a nossa mãe. E essa senhora, com muita tranquilidade, pergunta para a criança, o que você está vendo? Ele é uma senhora que quer falar com a minha mãe. E onde é que está essa senhora? Bom, parece que ela ficou lá em casa. Quando ele diz isso, ele vê a mesma entidade, o mesmo espírito, aparecendo na casa da sua tia. Ele, olha, ela está aqui. E como é essa senhora? Imagina uma criança de 4 anos descrevendo. Não é algo muito fácil. Mas ele colocou alguns detalhes. Em resumo, a entidade que ele estava vendo, ela estava vestida da mesma forma com a qual ela foi enterrada. Inclusive com um broche e um pente chamado pente sevilhano, que é aquele que segura o coque da cabeça, né, do penteado. E a sua tia disse para a dona Ana, ele está certo, realmente é a nossa mãe. Ele entra em transe. Quando ele volta, ele achou que tinha dormido. A mãe e a tia estavam chorando e até hoje ele não sabe exatamente o que aconteceu. Mas foi a primeira visão e a mais marcante. Posterior a isso, como criança, ele continua vendo os chamados mortos, que para ele era normal, tranquilo. E seu pai, que era uma pessoa muito rígida, o seu Francisco era um comerciante que tinha que viajar bastante para sustentar uma família grande, não tinha tempo para chamadas bobagens. Então, quando o menino vinha narrar alguma coisa, o couro comia. E aí ele aprendeu a ficar calado em relação às suas visões. Posteriormente, quando ele já é um rapazote, ele resolve fazer a escola normal de Feira de Santana, porque as opções de profissão não eram tantas como nós temos hoje. Ele faz a escola normal, se habilita para ser professor de escola primária e começam as tragédias em família. Primeiro, sua irmã, Nair, ela, em 1939, recém-casada, apaixonadíssima, descobre que o marido estava tendo um caso com uma outra moça da cidade. Então, ela pega cianeto de mercúrio, coloca com caldo de cana, toma e se envenena. Isso em 39. Em 41, o outro, mais um irmão do Divaldo, morre de tuberculose, José Franco. E 3 anos depois, morre o João Franco. E com isso, a família tem um grande abalo. Imaginem, para o irmão, para a mãe, para o pai, essa sequência de perdas. Inclusive a morte desse último irmão
O Divaldo tinha 16 para 17 anos, estava brincando na rua, quando o seu irmão, que morava na casa de frente, da mesma rua, andando na rua, cai vítima de um aneurisma e morre afogado no próprio sangue. E ele fica sabendo no meio da brincadeira, olha, teu irmão está morto na rua. Cidade do interior, principalmente nessa época, você não tem uma necrópsia. A pessoa morre, já providencia o velório e o enterro. E quando a família estava providenciando, né, já para ir para o velório, a mãe fala para o Divaldo, como ele é chamado pela família, vamos, porque nós temos o velório. E ele fala, mãe, eu não estou conseguindo levantar. Para de bobagem, menino, eu tenho mais coisa para fazer. Você não está vendo a minha perda? Ele, não, eu não estou conseguindo me levantar. Ela o puxa pelo braço e ele cai na sala. Ele não sentia as pernas. Então pensem num jovem de 17 anos que, na sequência dessas tragédias, além de tudo para a família, ele fica aleijado, fica paraplégico. Consulta o médico da cidade, e é o médico mesmo, não é um médico. Consulta o médico da cidade e diz assim, olha, isso aí é um trauma. Ele tomou um choque, então, para ele sair do trauma, ele precisa de um outro choque. Os irmãos dele não têm dúvida. Começam a tirar o revestimento de fio elétrico e começam a aplicar choque nas pernas dele. Ou aproveita e começa a dar susto nele, para ver se ele tira o trauma. Mas nada disso funciona. Passam-se 6 meses nessa situação, ele deitado na cama, 2 almofadões ali para deixá-lo sentado. Uma prima fica sabendo que tem uma médium espírita na cidade. E cidade do interior, né? As pessoas fazem o café, lavam a louça e vão para a janela para cuidar da vida dos outros. Hoje, graças ao nosso celular, graças à internet, nós nem sabemos quem são os nossos vizinhos, porque a gente fica tão focado no aparelhinho que a gente não sabe nem quem mora perto. Mas numa época que não havia internet, não havia televisão, não havia meio digital, a grande internet era você ir para a janela e acompanhar a vida das pessoas. Então, quando chega essa médium espírita, a família fica sabendo. E ela tinha uma preocupação muito grande, que ela estava próxima dos 30, o que Honoré de Balzac chama de uma mulher balzaquiana, e não havia casado. Hoje, nada a ver. Mas na década de 40, ficar para balzaquiana não era legal. Então ela vai se consultar com essa médium para saber se ela ia casar ou não. E a médium fala para ela que o nome dessa médium é Ana Maria Borges, também chamada de Nanã. Mas por que você está preocupada em casar? Mais importante do que casar é ter uma vida feliz. E essa prima nunca tinha pensado por esse aspecto. Ficaram 2 horas conversando, aí pergunta, quanto é que a consulta? Nada. É uma conversa de amigas. Mas a senhora não cobra consulta? Não, eu sou espírita. E o que é ser espírita? Olha, ser espírita é seguir o Evangelho de Jesus e praticar a caridade. E vamos complementar, né? Acreditar em espírito, porque senão não tem graça. E a senhora faz a caridade de graça? Faço. Depois de 2 horas de conversa sobre casamento. A senhora poderia ver o meu primo que está sem poder andar numa cama? É tão jovenzinho, não anda. Perfeito. E quando a Nanã vai visitar esse menino, o Divaldo, ela entra no quarto, conversa com a mãe dele, conversa com ele, olha fixamente e diz assim, mas esse menino não tem nada. E o Divaldo começa a ficar apavorado, porque se a mãe entendesse que ele não tinha nada, ele estava fingindo. Se ele tivesse fingindo 6 meses, ele ia tomar uma coça, que é aquela que arranha o perispírito. Então ele ficou preocupado. E agora? Não, minha senhora, a senhora não está entendendo, eu estou muito doente. E ela, não está, não. Ele dizendo, a partir dali eu comecei a ficar mais doente ainda.
Ela, não, o seu problema é que você está com uma obsessão. E o que é uma obsessão? Ele é uma pessoa morta que acompanha uma pessoa viva e acaba prejudicando essa pessoa. Nesse caso em particular, eu estou vendo um homem assim, assim, assado, que diz que é seu irmão. Era aquele irmão que tinha morrido de aneurisma 6 meses antes. E o Divaldo, e a senhora vê pessoas mortas? Ela, sim, eu vejo. Aí ele pensou, que bom, não sou só eu que sou louco. Pelo menos tem 2 pessoas. Não sou só eu que vejo, sou eu que vejo gente morta. Aí, meu filho, você vê porque você é médium. Aí, o que é médium? Ela, olha, é um assunto muito complexo, demora, eu agora tenho que sair, mas nós vamos ter uma reunião à noite, sábado à noite, num centro espírita aqui de Feira de Santana. Você vai lá que você vai descobrir. E aí o Divaldo, eu não vou, eu sou católico. Aí a mãe dele, você vai. Aí ele, mãe, eu não vou. Ela, vai. Sábado ele estava lá. Ele, quando participa da reunião, e ele foi com um terço. Primeiro ele se consultou com o padre. Afinal de contas, ele ia na casa do demônio. A gente acha engraçado, pensando que é coisa de meados do século XX, mas existe literatura de hoje, existem sermões, homilias de hoje, dizendo que se você for no centro espírita, você está entrando na casa do demônio. Meados do século XX não seria diferente, até pior. Ele vai, e para surpresa dele, ao invés de encontrar o demônio, ele encontra o tabelião de notas do cartório, ele encontra o gerente do Banco do Brasil, ele encontra o fiscal da fazenda local, ele encontra a pessoa que fazia a responsabilidade de deixar o altar do coração de Maria preparado. Inclusive, é até interessante, porque essa senhora fala para ele, olha, Divaldo, o que acontece aqui, morre aqui. E provavelmente daí que tiraram aquele ditado de Las Vegas para despedida de solteiro. O que acontece em Las Vegas, morre em Las Vegas. Só que ele disse, tá, que eu ia ficar quieto, né? Saí dali e contei para a cidade inteira. Quando ele está participando dessa reunião, não havia o conhecimento que as pessoas têm de doutrina espírita, de movimento espírita, já o convidam para ficar à mesa. Enquanto o dirigente espírita está fazendo a prece, a bonita prece de Cáritas, ele vai olhando para o dirigente e vai vendo que aquele senhor é envolto numa luz dourada, e uma luz muito irradiante, e ele perde os sentidos. A sua mãe o desperta depois, quando a reunião já está encerrada, em lágrimas, dizendo que ele tinha dado, mais uma vez, a comunicação do irmão. E a partir dali, ele começa a falar com o padre, que era seu confessor. O Divaldo era coroinha. Ele ajudava na missa. Ele começa a falar com o seu confessor, e o padre, não, meu filho, você volta lá. Toda vez que tiver reunião, você volta lá. Porque o demônio é assim, o demônio não desiste, mas você tem que ir lá para representar Deus. E o Divaldo ia. Aí, numa dessas reuniões com o padre, ele diz assim, padre, o demônio está vindo. Aí, como é que é o demônio? É uma senhora. Como é que é essa senhora? Ela tem um cabelo assim, tem a altura assada, a cor de pele, tem um sinal, ela anda desse jeito, assim, assada. Ele, meu filho, o demônio é minha mãe. Você está descrevendo a minha mãe. E ela quer falar alguma coisa para o senhor. Aí ele incorpora. Lembrando que incorporar é mais uma metáfora do que a pessoa ocupar um corpo. Espírito não entra em corpo, como uma pessoa poderia entrar, por exemplo, num armário. O espírito se aproxima do médium, e só essa proximidade, como o médium ostensivo, tem essa sensibilidade, ele começa a perceber todos os sentimentos, todos os pensamentos daquele espírito, e se ele entra em transe, há comunicação. Ele comunica, e depois que termina, o padre diz assim, olha, Divaldo, a sua missão não é na Igreja Católica. A minha mãe veio para dizer que eu não posso impedir o seu trabalho no Espiritismo.
essa é a última vez que nós estamos nos vendo. Ana Maria Borges convida o rapaz para ir para Salvador, onde haveria mais oportunidades para ele. Ele vai para Salvador, só que como professor primário, ele não consegue emprego e tinha que mandar dinheiro para a família. Quando ele consegue um emprego, é na Sul América Seguros. Só que nós estamos falando de 1945, o ano em que a Segunda Guerra Mundial termina. E com o término da Segunda Guerra Mundial, há uma reestruturação na economia do mundo inteiro, e o rapaz, com mais ou menos 15 dias de trabalho, e um trabalho bom, ele era um exímio datilógrafo. Datilógrafo, para quem não sabe, era uma máquina que era uma espécie de impressora online. Você digitava e já saía o texto. Não sei se vocês conhecem isso. É do século passado, eu vi no museu. Né? E ele fica lá como datilógrafo e é demitido. Ele e uma leva de gente. E ele tinha informado a família que estava bem empregado. Iria ganhar 30 mil réis por mês. Ele fica desesperado. Em Salvador, hoje com a televisão, com a internet, fica mais fácil. Mas, para quem não conhece Salvador, tem um desnível muito grande. E nesse desnível fica cidade alta e cidade baixa. Um primor da tecnologia do século passado, fizeram o primeiro elevador público do mundo, que é o chamado elevador Lacerda, que é uma grande, na verdade são 2 torres, mas a maior tem mais ou menos 70 metros. Fica num penhasco. Ele, desesperado, sem saber o que ele ia fazer, ele se aproxima ali da murada do elevador Lacerda. Elevador Lacerda, entendo, não é só um elevador que você entra, sobe e desce. É toda uma estrutura ali. Tem uma praça, tem as torres, e é um grande vão. Ele se aproxima, olha para baixo, e, desesperado em lágrimas, ele pensa em se jogar lá de cima. Quando ele está subindo na murada, aparece a sua irmã Nair, aquela que havia se suicidado com veneno. E ela aparece para ele em prantos, arrancando os cabelos de dor, porque o veneno ficava no seu organismo, no perispírito, né, o corpo do espírito, porque o que a gente faz no corpo físico, para o bem e para o mal, reflete no nosso corpo espiritual. Nós somos integrados, nós somos seres interexistenciais. Nós vivemos em dimensões várias. O corpo físico é uma dessas dimensões. Nós habitamos nessa dimensão, mas habitamos em outras ao mesmo tempo. As pessoas falam do corpo espiritual, do corpo fluídico, esse corpo chamado duplo etérico, corpo vital. Nós temos o corpo mental. Então são vários corpos e nós somos seres interexistenciais. Quando a gente agride um desses corpos, repercute no outro. Quando nós cuidamos da saúde de um desses corpos, também nós estamos cuidando da saúde de todos, através da nossa harmonia, através da nossa paz, da nossa consciência tranquila. Então, o que ocorre? Aparece a irmã, não faça isso. Não faça isso. Você não sabe o tanto que eu estou sofrendo. Lembrando que ela morreu em 39. Nós estamos falando do ano de 45. Ele desiste de se suicidar. Logo depois, ele é convidado por uma confreira, né, o feminino de confrade espírita, confreira, a dar aulas de português e rudimentos de inglês numa escola de datilografia. Lembram daquela máquina antiga que eu falei, que eu vi no museu? Pois é, tinha um curso para isso. Hoje, as pessoas têm uma habilidade fantástica só nesses 2 dedos, com um aparelhinho desse tamanho. Mas naquela época as pessoas ficavam A, S, D, F, G. Eu não sei se eu estou sendo claro, talvez não seja, né? Eu vi isso no documentário também. Então as pessoas ficavam lá. Mas as pessoas tinham dificuldade não só de datilografar,
as pessoas tinham dificuldade com o idioma, porque o português é o único idioma que o nacional não aprende. Já repararam isso? Você estuda português a vida inteira e nunca aprende. E o Divaldo, como era professor primário, foi dar aula de português e rudimentos de inglês, que ele conhecia alguma coisa. Lá ele conheceu seu grande amigo, o Nilson, que foi, até o final da encarnação do Nilson, em 2013, o seu braço direito para tudo. Aliás, fica difícil de saber quem era o braço direito de quem. Tem até uma história muito engraçada, que o Nilson, em 99, ele infartou. E o Divaldo estava na Venezuela proferindo palestras. E o Nilson estava na UTI. E irmão, até tem uma história dos dois serem primos, mas é porque cada um chamava a mãe do outro de tia. Então as pessoas que conheciam já os dois adultos pensavam que eles eram parentes, mas eles não eram parentes. Eles se conheceram nessa escola de datilografia. O Nilson era aluno e o Divaldo era professor de português lá. O pai do Nilson estava doente, o Divaldo se deslocou, deu passes no pai dele, o pai dele melhorou. A partir dali fizeram uma grande amizade, né, a ponto de fazerem uma série de obras assistenciais juntos. E em 99 o Nilson teve um infarto e estava lá na UTI. O Divaldo teve muita dificuldade para chegar ao Brasil. Quando ele chega ao Brasil, está o Nilson lá na UTI com aquela maquininha, né? Aí ele chega para o Divaldo, me contaram que quando essa maquininha faz barulho é porque a gente está vivo. Se ela para de fazer barulho, é porque você morreu. Então, se ela parar, você continua, por favor. Ele fazia piada das coisas. E o Divaldo fica inconsolado, isso em 99, e começa a aplicar passe no Nilson na UTI. E aí o diretor do hospital chama o Divaldo. O senhor está fazendo alguma bruxaria na UTI? Ele, não, senhor. Mas me disseram que o senhor está fazendo umas coisas estranhas. Ele, não, dar passe pode ser estranho para o senhor, mas não é para mim. Mas o que é passe? É uma doação de energia, é a chamada bioenergia. Você pega a sua energia, doa para a pessoa, depois é como doar sangue, você se repõe. O senhor está proibido de fazer isso. Sim, senhor. No outro dia estava o Divaldo lá dando os passos dele. Aí o diretor do hospital chama de novo. Eu não lhe proibi de fazer? Proibiu, sim, senhor. E o senhor não obedeceu? Não, senhor. Então o senhor está proibido de novo, e eu vou continuar dando passe. O senhor vai continuar dando passe? Vou. Então o senhor trata de dar na UTI inteira, que está todo mundo pedindo. Porque viram a melhora do amigo dele. Viram a melhora. Então os dois se conhecem nessa escola, e a partir dali, logo depois, ele vai, o que seria hoje, né, o que a gente chamaria de terceirizado, para o antigo Instituto de Previdência de Aposentados do Estado, no caso o Estado da Bahia, o antigo IPASE, que depois é substituído pelo INSS. Ele faz um concurso e se emprega como funcionário público estadual do IPASE. E a sua vida profissional vai ser essa até o final até hoje, né? Aposentado do IPASE. E é muito interessante porque os colegas dele não entendiam muito bem essa coisa de ser espírita. Porque hoje, até eu encontro com colegas que são dirigentes espíritas, não saem aqui da cabine de passe. Aí, quando está fora, em grupos sociais, perguntam para o sujeito, qual a sua religião? Eu sou espiritualista. 2017. Agora, imagina você falar que era espírita em 1945. E ele assumia com dignidade, eu sou espírita. Só que o Divaldo tinha um pequeno problema como espírita, a vidência. Ele via desencarnados, ou seja, gente que já morreu, do mesmo jeito que ele via os encarnados. Por isso que ele nunca tirou carteira de motorista. Ele não sabia quem ele ia atropelar. Então ele evitava dirigir. Não só evitava, como também não aprendeu. Ele vai atender o seu trabalho no IPAS e atendimento no balcão de pessoas aposentadas. Não tinha ninguém no balcão, ele levantava e, pois não, boa noite, tudo bem, que eu posso ajudá-lo? No caso, né, bom dia, boa tarde.
E o chefe pensa que ele está de brincadeira. E os colegas começam a rir. Porque espírita, normalmente, ele tem duas famas. Ou ele é bruxo ou ele é maluco. E numa situação dessa, com o balcão vazio, ele conversa com uma amiga dele, do Ipase, a Georgeta, e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, quando eu for me levantar, você olha para mim. Se tiver um encarnado no balcão, você faz assim. Aí eu vou. Se você vê que eu vou levantar e você não vê ninguém no balcão, você faz assim. Deu certo, até a amiga ter que faltar um dia para o problema de saúde. Ele levanta, vai ao balcão, aí o chefe não aguenta. Seu Divaldo, o senhor quer parar com essa brincadeira? Chega de palhaçada. Ele, mas que palhaçada, eu estou trabalhando, eu atendo o público, e tem público aqui para atender? Claro que tem esse senhor aqui que está reclamando, tem 2 anos que o processo dele está parado, o processo de aposentadoria. Seu Divaldo, não tem ninguém aí. Mas claro que tem, o homem deu até o número do processo. Qual é o número do processo? Deu um número, pegou o Divaldo pelo braço e foi no arquivo. Vamos ver agora. E estava lá a pasta do processo. Do jeitinho que o homem que estava no balcão narrou. Detalhe, o aposentado tinha morrido há 2 anos. E como todo bom aposentado, morreu antes de ver o seu processo ser aprovado. Não chegou a ver. É tanto que esse chefe, também numa situação interessante, ele falou, seu Divaldo, o senhor tem essa peculiaridade, né? O senhor tem esse senso, eu gostaria que o senhor se consultasse com um psiquiatra, amigo meu. Médico, né? Nunca é demais, tá bom. E nessa época, quando começa a mediunidade dele a ficar mais ostensiva, ele tem um amigo espiritual, um jovem, chamado Walter Albuquerque, que havia desencarnado num acidente de carro em Recife. Isso numa época que Recife praticamente não tinha carro. Ele conseguiu a proeza de ser atropelado. Uma cidade vazia. É que nem Nova York, né? Nova York, quando tinha 5 carros, foi o primeiro acidente num cruzamento, na ilha de Manhattan. Mas voltemos para Recife. Quando o Divaldo era criança, ele tinha companhia de um jovem índiozinho que brincou com ele há aproximadamente 12 anos, o Jaguaruçu. E ele pensava que o Jaguaruçu era encarnado, porque todas as atividades dele eram com esse índiozinho. Aí o índiozinho falou para ele assim, olha, agora está no meu momento de reencarnar. Divaldo, menino, perguntou, o que é isso? Eu tenho que voltar para o corpo. Eu tenho que nascer de novo. E para a criança, Divaldo, o renascer ficou como espectro de morrer, porque ele perdia o contato com a pessoa. E o morrer era uma continuidade natural, porque ele continuava vendo o dito cujus, né, o desencarnado. Aí ele vai para o psiquiatra, fica lá, o psiquiatra, você é o rapaz que parece que vê gente morta? Sim, senhor. E essas visões são recorrentes? Sim, senhor. E o senhor vê a todo tempo? Vejo. Entendo. Olha, tem esse bastãozinho de borracha, eu gostaria que o senhor segurasse, quando eu voltasse, o senhor botasse ele nos dentes, tá? Segurasse ele com os dentes e tirasse o seu calçado. O Divaldo, muito humilde, ok, sentou, deitou na maca, tirou o calçado, botou a borracha na boca e ficou. Aí aparece o espírito do Walter Albuquerque. Baiano, sai daí que é eletrochoque, corre! Até hoje os sapatos estão no consultório do psiquiatra. Vazou. E o Walter Albuquerque, honestamente, é o mentor que eu gostaria de ter. Nada contra. Mas é muito interessante. Porque o Walter Albuquerque era exatamente esse que ficava do lado do Divaldo quando a coisa apertava. Entre os inimigos espirituais, e eu vou falar daqui a pouco, havia um inimigo muito próximo do Divaldo. E esse inimigo realmente era uma tortura constante. O Divaldo chamava de meu fiscal, porque ele não podia pisar 1 milímetro para fora da linha, que já vinha o dedo desse desencarnado em cima. Ele vai dar uma conferência no Paraná, fica hospedado na casa dos seus anfitriões. Não conhece nada de Curitiba, primeira vez
daquela cidade. De repente, ele vê o quarto inteiro sendo incendiado. Era aquilo que os espíritos chamam de ideoplastia. Você inculta uma ideia na cabeça da pessoa. E aquela ideia, ela acaba absorvendo a forma do que você está vendo. Tem muita gente que é considerada esquizofrênica, que o seu problema é desequilíbrio mediúnico. Não é um problema patológico. E o Divaldo, vendo o quarto em chamas, ele pula da janela e sai correndo. Agora imagina você numa cidade que você não conhece, você pular uma janela à noite, sair correndo, e de repente, quando ele parou esbaforido, para que lado ficava a casa dos anfitriões? Estava no meio da madrugada, nada. Aí aparece o Walter Albuquerque. E aí, Baiano, o que aconteceu? Rapaz, você não sabe. Aconteceu isso, isso, isso. Baiano, deixa comigo, eu sei onde é a casa. Me segue. Aí, a janela estava aberta. Mas e agora? Como é que eu volto para a casa dos meus amigos? Ah, Baiano, vai ter que voltar pelo mesmo lugar que você desceu. Pô, mas se as pessoas na rua passarem aqui e me virem pulando a janela, vão pensar, me verem pulando a janela, vão pensar que eu sou um assaltante. Olha que desencarnado, gente boa. Baiano, sobe que eu fico de olho, se aparecer alguém eu te aviso. Aí ele pegou, subiu a janela e foi embora. E assim foi. Ele era o preposto da Joana de Ângeles, para exatamente sabendo dessa situação de obsessão terrível, porque não é porque você tem uma tarefa, não é porque você é médium, que você está livre do seu passado. E o Divaldo não estava livre do passado dele. Esse Walter Albuquerque é um dos espíritos que, exatamente tendo ele uma tarefa, ajuda-o a compensar, porque a pessoa que tem uma mediunidade, ela é muito sensível ao ambiente. Então, as coisas são muito mais intensas. Quem é médium ostensivo? Médium todos somos. Mas a pessoa que é psicofônica, da comunicação dos espíritos, o psicógrafo que escreve, o vidente que vê, são pessoas mais sensíveis. Então, a tendência dessas pessoas sentirem mais esse acompanhamento espiritual positivo ou negativo é sempre muito maior. Quando o Divaldo começa a sua tarefa mediúnica, em 47, 2 anos de Salvador, 2 anos de Espiritismo, ele funda o seu primeiro centro espírita, o Caminho da Redenção, junto com Nilson, firmes nesse trabalho. E ele começa a sua tarefa de estudar o Espiritismo, porque as pessoas não tinham a facilidade que têm hoje. Nisso aparece um espírito de alguém que já foi um grande orador espírita do começo do século XX, um militar chamado Viana de Carvalho. E o Viana de Carvalho fez um trabalho maravilhoso pela divulgação do Espiritismo, entre o final do século XIX e começo do século XX, porque ele ia para uma cidade e fundava um centro espírita. Aí a igreja local chegava para o exército, ele era militar, e o expulsava da cidade. Aí o exército o transferia. Ele ia para outra cidade e fundava outro centro espírita. Aí a igreja local o expulsava para outra cidade. E assim ele fundou vários centros espíritas, graças à perseguição religiosa. Viana de Carvalho, já desencarnado, aparece para Divaldo. E diz assim, olha, nós somos antigos companheiros de outras vidas. E eu vou te ajudar nessa sua missão com o Espiritismo. Para isso, eu quero que você estude o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Divaldo foi e comprou o livro. Passadas algumas semanas, aparece Viana de Carvalho Espírito de novo. E aí, Divaldo leu o livro, não consegui passar do começo. Mas por quê? É porque tem uma palavra lá, um tal de prolegômenos. O senhor sabe o que é isso? Larga de ser preguiçoso. Compre um dicionário e estude. Espiritismo não é doutrina para preguiçosos. Aí, passam-se algumas semanas, aparece o Viana de Carvalho. E aí, Divaldo? Seu Viana, eu comprei o dicionário, mas não tem prolegômenos.
E dicionário não é que nem hoje, né, que você baixa em PDF. Era grana que você pagava naquilo. Ele, então, compra um dicionário melhor, mas faça o seguinte, veja se tem a palavra prolegômenos antes. Aí ele teve que comprar um segundo dicionário, estudou o Livro dos Espíritos, com a supervisão do Viana de Carvalho. Quando ele começa a dar palestra, é muito interessante, porque o Viana de Carvalho vai ajudá-lo a dar as palestras. E o Divaldo, ele não faz palestra intuído, ele faz a palestra praticamente mediunizado mesmo. Às vezes, ele se desdobra, ele se projeta como espírito, senta no banco da frente, enquanto o espírito está ocupando o seu corpo para dar palestra. Eu, particularmente, morro de inveja, porque aqui, infelizmente, eu ainda estou na manivela. Eu não posso assistir a mim mesmo dando palestra. Outras vezes, ele tem como se fosse um teleprompter, aquela maquininha que os jornalistas têm para ficar lendo, e a gente acredita que eles sabem tudo de memória, às vezes está ali, um teleprompter fluídico para o Divaldo. Outras, e o Divaldo é tão interessante nas palestras, que para ele não atrapalhar a comunicação, ele começa a contar quantos bancos tem no centro. Aí ele começa a contar quantas pilastras, quantas pessoas. Enquanto isso, a boca dele não para. E quem já viu a palestra do Divaldo não tem ponto nem vírgula. Uma memória excepcionalíssima. Aí o Viana de Carvalho está falando, e de repente ele cita, mostra para o Divaldo o nome de um grande filósofo inglês. Aí o Divaldo bate o olho, e conforme Francis Bacon, aí o Viana de Carvalho, meu querido, você sabe que quando chama assim, né? Não é Bacon, é Bacon. Francis Bacon. Na sua terra não tem bacon, não? Não, senhor, tem tocinho. O espírito não facilita, né? E foi um grande ajudante, mesmo desencarnado, um grande divulgador, através dessa oratória iluminada do Divaldo Pereira Franco. Em 1947, ele é convidado para fazer uma palestra, até então ele estava em Salvador, para fazer uma palestra na União Espírita Sergipana, presidida pelo Peralva Sobrinho, José Martins Peralva Sobrinho. Obrigado. Presidente da União Espírita Sergipana. Ele é convidado para dar palestra para falar sobre mediunidade. Ele, tá bom, vai, se desloca, com todas as dificuldades de transporte, e o Divaldo, durante toda a vida profissional dele, ele aproveitava as férias e os finais de semana para divulgar o espiritismo. Ele nunca teve aquelas merecidas férias para fazer turismo. Todo o trabalho dele, sempre que ele viajou, foi para divulgar o espiritismo. Tinha final de semana, espiritismo. Aí ele foi para essa, que hoje é a Federação Sergipana, a Federação Espírita Sergipana, foi dar palestra e ficou hospedado na casa de uns amigos. E lá ele viu uma revista Reformador, que é a revista espírita que nós temos em circulação mais antiga, publicada pela Federação Espírita Brasileira. Ele pega a revista Reformador, vai folheando, e ele se depara com um texto do espírito de Humberto de Campos, escritor já falecido, à época, da Academia Brasileira de Letras. E o texto era A Lenda da Guerra. Ele fica encantado com o texto. E ele fala, já sei, vou dar a palestra sobre esse assunto, sobre a lenda da guerra. Aí ele começa a falar, na hora que chega, tem 27 pessoas no auditório. E aquele jeito de Divaldo, né, sempre muito elegante, senhoras, senhores, e esqueceu. E ele tinha aprendido com uma professora do curso normal que ele fez, que quando você esquece, para você puxar da memória de novo, você retorna ao assunto. Aí ele deu aquele sorriso, senhoras, senhores, esqueceu. Ele volta, falou, eu peço desculpa, mas não lembro. Nenhum orador é imune a isso. Acontece. Por melhor que seja, acontece. Parece que dá um branco na hora. Ainda mais quando tem criança correndo no salão. Aí é que o branco vem mesmo. São páginas e páginas de branco. Ele senta e nisso
lhe aparece o espírito de Humberto de Campos. Levanta, porque para falar de Jesus, a gente tem que ficar de pé. Aí Divaldo levanta, Humberto de Campos se incorpora nele e fala sobre a lenda da guerra. Tem um impacto tão grande no auditório que ele é convidado para repetir essa palestra no dia seguinte. Quando ele falou, bom, já estudei, já dei a palestra hoje, amanhã, como diria o pessoal de hoje, está de boa. Tranquilo, sossegado. No outro dia, ele vai se aproximando da União Sergipana e vai vendo uma multidão tentando entrar na sede. O que está acontecendo? Não, é palestra de um baiano muito bom. Ele, nossa, quem será esse baiano? Quando ele chega, a palestra era dele. Aí ele vai falar novamente para um público, na sala 100 pessoas. E ele começa, senhoras, senhores, deu branco. Aí ele fala, bom, agora é só esperar o Humberto de Campos aparecer. Ele olha para um lado, olha para o outro, no Humberto de Campos. Puxa pela memória de novo, senhoras, senhores, nada. Quando ele ia, pediu desculpa, quando ele ia sentar, Humberto de Campos aparece. Eu vou lhe ajudar dessa vez, mas aprenda. Você, quando não preparar as palestras, se você está por conta própria. Nunca mais ele esqueceu dessa lição. Nunca mais ele foi dar uma palestra, ainda que repetindo o tema, que ele não tivesse preparado antes. Com essa mediunidade notável, hoje, com mais de 250 livros publicados, mais de 8 milhões de cópias vendidas, palestrante em mais de 70 países, são 70 anos dedicado à oratória para o Espiritismo, mas nessa época, quando ele está no seu começo, Humberto de Campos lhe diz, é bom que você procure um outro jovem para que ele lhe guie na sua mediunidade. Pois não, qual o nome desse jovem? Que era um senhor jovem, né? 30 e poucos anos. O nome dele é Chico Xavier. Ele mora em Uberaba. Mas eu não conheço nenhum Chico Xavier. Anota o endereço aí, que eu vou te falar o endereço dele. E aí o Divaldo manda uma carta para o Chico. Excelentíssimo senhor Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, venham por meio desta... E aí ficou ansioso esperando a resposta. E o Chico, quando lhe remete a carta, diz assim, querido irmão Divaldo, pode me chamar de irmão. E ali é o começo de uma bonita amizade. Ele vai encontrar com o Divaldo, isso em 47, ele vai encontrar com o Chico, melhor dizendo, em 48. Vão se tornar grandes amigos. O Divaldo, uma verdadeira veneração pela pessoa do Chico. E é interessante porque, posteriormente, o Divaldo tem um ataque cardíaco. E ele fica numa situação entre a vida e a morte. Como eu disse, falar de 70 anos de vida pública do Divaldo, 90 de idade, haja poder de síntese, ainda mais que são histórias extremamente gostosas. E o cardiologista diz assim para ele, Divaldo, se você ficar quietinho na cama, você tem no máximo 2 meses de vida. Ele fica, até para respirar, ele não fazia esforço. Fica quietinho. Era dia de trabalho mediúnico, quando ele funciona como médium psicofônico, ou seja, cede o aparelho vocal para dar comunicação para os espíritos, aliás, comunicação dos espíritos para os encarnados. Lhe aparece a sua mentora, Joana de Ângeles, que na encarnação anterior tinha sido Joana Angélica, que morreu na Guerra da Independência da Bahia. Anteriormente, tinha sido também nessa encarnação ela foi religiosa, mas antes, Soror Juana Inés de la Cruz, que foi praticamente uma santa no México, na época da colonização mexicana. Antes disso, Clara de Assis, e antes disso, seguidora de Jesus como Joana de Cusa. E se você quiser ter um mentor e trabalhar no Espiritismo, a minha dica, não tenha ex-religioso, porque senão você está lascado. Porque são pessoas extremamente disciplinadas.
Emmanuel é uma disciplina emanuelina. Joana de Ângeles é a versão feminina, não fica atrás. Até porque, como diz o Divaldo, a Joana é pequenininha. A mãe dele era pequenininha. E ele diz, as baixinhas me perseguem. A Joana de Ângeles pergunta, o que o senhor está fazendo na cama? Ele, como assim o que eu estou fazendo na cama? Estou em repouso médico. Mas o senhor não tem grupo mediúnico hoje? Tenho. Aí ele falou, que estranho, né? A mentora não sabe o que está acontecendo comigo. Mas se tem grupo mediúnico, vamos trabalhar. Minha irmã, a senhora não sabe. O médico disse que eu estou 95% morto. Ela olhou para a cara dele, eu estou 100% e vou trabalhar. Trate de botar os sapatos e se arrumar, que o senhor tem 5 minutos para chegar no grupo. Lá vai o infartado. Posteriormente, quando ele encontra com o Chico diz assim, Divaldo, meu querido, fiquei sabendo que você agora casou. Aí o Divaldo olhou assim, Chico, como assim eu casei? Não, Divaldo, você agora está casado. Aí o Divaldo ficou olhando, bom, o Chico não erra, se ele diz que eu estou casado, eu estou casado. Mas como essa história? Você não está casado com a irmã Gina, Angina? Fiquei sabendo que você teve um ataque cardíaco. Aí o Divaldo caiu na gargalhada. É verdade, pelo menos você está melhor do que eu, porque eu sou bígamo, eu também tenho a irmã catarata. Que ele era completamente cego de um olho, e o outro olho, ainda a visão era muito pequena. Começa essa amizade, mas, e aí que tem um ponto que eu acho importante a gente destacar. Hoje ele deu uma entrevista para o Jornal da Bahia, de manhã cedo, seria o Bom Dia Bahia. Ele deu uma entrevista que ele fala de um momento que foi muito difícil na vida dele. No final da década de 60, um grupo, Movimento Espírita, Universitário Espírita, publica um panfleto chamado Para Onde Vamos Espíritas, acusando o Divaldo de plágio das obras do Chico. Um mês depois, um grupo chamado Emmanuel, da cidade de Garça, São Paulo, publica 30.000 exemplares e sai distribuindo, acusando o Divaldo de plágio das obras do Chico. E a gente fala plágio das obras, parece assim, né? Que o sujeito pegou a biblioteca e saiu copiando. Na verdade, pouquíssimas mensagens. Não dá os dedos de uma mão. E o Divaldo fica sabendo disso. E ele fica sabendo bem quando ele estava indo para a região do Triângulo Mineiro. Aquilo foi como um raio que o tivesse fulminado. E o pior de tudo, o Chico estava chateado com ele. Tinha chegado às mãos do Divaldo uma cópia de uma carta do Chico para o seu amigo Jô. Não é o Jô Soares, é um outro Jô. Onde ele diz que do Divaldo ele não esperava aquilo. Esse assunto vai voltar 40 anos depois, em 2004, quando o Divaldo vai a Uberaba, na região ali do Triângulo Mineiro, proferir uma palestra, pegam uma cópia dessa carta e deixam na afiliada da Rede Globo para sabotar as palestras do Divaldo. O Divaldo, nesse período, que ele queria falar com o Chico, queria se explicar, o Chico preferiu a distância, ele emagrece 20 quilos. Ele já não dormia mais. E aí vejam por que eu vou falar de ter mentor religioso. Lhe aparece a irmã Joana de Ângeles. Por que o senhor está chorando? Ele, a senhora é minha mentora, não sabe? Estou sendo acusado de uma injustiça. Ora, se é uma injustiça, não tem por que te estar chorando, pode voltar a trabalhar. E foi assim que ela resolveu o problema. Fica na tua. Nunca deram oportunidade dele se defender. E o que é interessante é que eu não tenho por que de duvidar da honestidade dele, por tudo que ele deixou, mas tem um fator que as pessoas não levam em consideração. Quando Ernest Hemingway escreveu O Homem e o Mar, ele demorou 5 anos só se dedicando ao livro para escrever esse romance. Érico Veríssimo demorava 2 anos
subsidiado só para se dedicar aos seus livros, e normalmente a cada 2 anos ele lançava as suas coletâneas, os seus romances. O único caso que nós conhecemos diferente é o Dostoiévski, que tinha uma dívida grande com um comerciante, e o comerciante disse: se você não me pagar em 30 dias, eu vou executar e você vai preso. Ele, trabalhando 22 horas por dia, em 30 dias, escreveu o romance O Jogador, para pagar essa dívida, o que afetou a saúde dele para o resto da vida. Vejam quantos livros por ano o Divaldo lança sobre gêneros literários diferentes, assuntos diferentes. Eu cito, por exemplo, a obra psicológica da Joana de Ângeles, a obra sobre desobsessão do Manuel Filomeno de Miranda, os estudos sobre o Evangelho da Amélia Rodrigues, os contos do espírito chamado anônimo, mas que se apresenta como ignotos. Tudo isso por causa de futrica. Porque as pessoas são espíritas? Não, porque são seres humanos. E onde tem ser humano tem inveja. Onde tem ser humano, e é interessante que isso parece que foi mostrado por Divaldo, ainda muito jovem, na escola normal, e ele não, na época ele não aprendeu toda a lição. Ele diz que o professor levou um lençol para a aula de português, de literatura. Aí ele ficou olhando para aquele lençol, como todos os outros colegas, e acharam muito curioso. O professor estendeu o lençol no quadro. Na época, as canetas eram tinteiro. Ele pegou um tecido, que eu vi num museu também, chamado mata-borrão, que como as pessoas escreviam com tinteiro, não era caneta Bic, você tinha que passar o mata-borrão para tirar o excesso de tinta. Ele pegou esse mata-borrão, botou no tinteiro e, puf, no meio do lençol. Aí perguntou para a turma: o que vocês estão vendo? Aí a molecada toda caiu no riso: uma mancha azul. Ele: não, vocês deveriam estar vendo um lençol branco com uma mancha azul. Procurem na vida se ater ao lençol e não apenas às manchas. As pessoas nunca deram oportunidade dele se defender. E ainda em 2004, ainda apareceu isso. Posteriormente, ele volta a conversar com Chico, em 74, até por iniciativa do próprio Chico. E aí a história da esposa chamada Angina. Em 80, Divaldo participa, ele encampa em 79 ele ganha o título de cidadão uberabense. Em 80 ele encampa a campanha, ele encabeça, melhor dizendo, a campanha para que Chico Xavier concorresse ao Prêmio Nobel da Paz. Só que a agenda é muito cheia e tal, mas recentemente lançaram um DVD dele na casa que foi do Chico, dando uma palestra lá em Uberaba, no Centro Espírita da Prece. Essas grandes almas, por isso que eu disse que eu não queria fazer uma hagiografia. Eu não gostaria de falar de vida de santo. Como espírita, eu gosto de pensar no carvão mineral, que fica no solo, recebe a pressão, o peso das camadas que estão sobre ele, a temperatura escaldante, que fica anônimo e lentamente as suas moléculas vão se organizando para virar diamante. Os sofrimentos vão lapidando. Então, teve diversos sofrimentos que, infelizmente, o irmão relógio está dizendo: agora não é hora de falar disso. Mas, para a gente ver que são pessoas aglutinadoras, são pessoas que nos aproximam, são pessoas que nos dão exemplo para que a gente possa olhar e dizer assim: eu sou um carvão que um dia ainda vai ser lapidado para ter um brilho, pelo menos do mesmo quilate.